Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Irmãs e irmãos caríssimos, bom dia. Estamos aqui para, de fato, participando desse programa Bom Dia, Dom Fernando, refletir com vocês sobre o catecismo da Igreja Católica. Esse tempo de Quaresma, como tempo de retiro, inspire em nós o desejo de estarmos mais próximos de Deus, sermos íntimos deles, buscando trilhar seus mandamentos e agir conforme o desejo do seu coração. Para tanto, é preciso saber pedir e, mais do que isso, saber esperar a graça de Deus. E aí a gente volta para o texto catecismo a partir do número 1874, onde vamos encontrar uma citação muito importante de Mateus 12:31. Quem tiver a Bíblia, procura esse texto, é fundamental, Mateus 12:31. Ali o que diz: todo pecado blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoado. Não há limites para a misericórdia de Deus, explica-nos o catecismo, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento, por isso mesmo, irmãs e irmãos, pode levar à impertinência final e à perdição eterna. Aí o catecismo nos ajuda a perceber, aprofundar sobre a proliferação do pecado. O pecado arrasta ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e esforçar-se, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. Os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que se opõem, ou relacionando-se com os pecados capitais que a exigência cristã, a sua experiência, distinguiu na sequência de São João Cassiano e São Gregório Magno. Chamam-se pecados capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios. São eles, portanto, a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça ou a negligência, que também na linguagem espiritual se chama de assédia. A tradição catequética lembra também a existência de pecados que bradam ao céu. Brada ao céu, por exemplo, o sangue de Abel. Caim matou Abel. Ou o pecado também dos sodomitas, ou o clamor do povo oprimido no Egito, o lamento do estrangeiro, da viúva e do órfão, a justiça para com os assalariados. O pecado é um ato pessoal, é preciso ter consciência disso. Mas, além disso, nós temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros quando neles cooperamos. Por exemplo, tomando parte neles indireta ou voluntariamente, ordenando-os e aconselhando-os, aplaudindo-os ou aprovando-os, não os denunciando ou não os impedindo, quando a isso obrigados, protegendo os que praticam o mal. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados têm uma certa estruturação. Os pecados provocam situações sociais, instituições contrárias à bondade de Deus. Daí eles apresentam estruturas de pecados, se pode falar, que são expressão e efeito dos pecados pessoais e induzem suas vítimas, por sua vez, a cometerem o mal nos relacionamentos uns com os outros. É o que nós poderíamos chamar assim de pecado social. O catecismo está muito atento a isso.
E aqui eu gostaria de lembrar que o nosso pecado pessoal, ele justamente pode contribuir para a destruição das relações sociais por meio da injustiça, por meio da fora da caridade, por meio do compromisso com a transformação, a falta de zelo pelas pessoas que são invisibilizadas, que são preteridas, que são esquecidas e colocadas à margem da sociedade. Podemos, a essa altura, nos organizarmos para prepararmos aquilo que poderia fazer, ao lembrar, como um resumo disso que vimos até agora. Isto é, Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Está lá em Romanos 11:32. O pecado é uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus. Levanta-se contra Deus por uma desobediência contrária à obediência de Cristo. Isso é muito forte, porque Cristo é aquele que nos ensina a resistir ao pecado, de modo especial nesse ano quaresmal. A gente está percebendo isso nas tentações do deserto. O pecado é um ato contrário à razão, fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. A raiz de todos os pecados está no coração do homem. As suas espécies de gravidade oferecem-se principalmente pelo seu objeto. Optar deliberadamente, isto é, sabendo e querendo, por algo gravemente contrário à lei e ao fim último do homem, é cometer um pecado mortal. Este destrói em nós a caridade, sem a qual a bem-aventurança eterna é impossível. Se não houver arrependimento, tem como consequência a morte eterna. O pecado venial constitui um desordem moral reparável pela caridade que deixa de substituir e subsistir em nós. Enfim, a repetição dos pecados mesmo veniais gera os vícios, entre os quais se distinguem os pecados capitais. Olinda, a rádio da família.